Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês nesse hangout aqui, nesse webinar. É um prazer imenso recebê-los nesse dia incrível que é um feriado aqui no Rio de Janeiro, onde muita gente está aí descansando, muita gente está aí em casa tranquilo, calmo, descansando, mas eu estou aqui empreendendo. Hoje já dei um treinamento numa empresa, o Grupo MGI, tinham lá cerca de 40 colaboradores, líderes, empreendedores também, porque quando você está numa empresa, você está empreendendo também. E o meu objetivo aqui com vocês é fazer com que você reflita, com que você planeje seu próprio negócio. Né? Hoje, no dia de feriado, você pode estar aí em casa, talvez até descansando, talvez você está aí em casa vivendo um pouco dessa coisa de um feriado, num ambiente familiar, mas que bom que você veio aqui um pouco refletir, que você veio um pouco aqui melhorar, se desenvolver, através de simples palavras que eu vou falar com vocês, através dessa reflexão que a gente faz toda quinta-feira aqui. Bom, eu vou começar perguntando a vocês o seguinte. Bom, a gente está falando aqui sobre empreendedorismo. O tema de hoje é um tema muito interessante, que é o empreendedorismo. É engraçado que tem uma estatística aí da Endeavor, que é na verdade, é uma entidade sem fins lucrativos, que cultua o empreendedorismo ao redor do mundo inteiro. Essa entidade, ela é patrocinada pelas empresas mais ricas do mundo, pelos homens mais ricos do mundo, se chama Endeavor, e essa estatística deles fala que cerca de 25% dos brasileiros têm a vontade de abrir um próprio negócio e empreender. Então, eu já começo aqui falando o seguinte: empreendedorismo. Como despertar comportamentos empreendedores? Como que a gente pode tirar das nossas ideias tudo aquilo que a gente tem vontade e, de fato, implementar isso no nosso dia a dia? E, de fato, a gente começar aí a realizar tudo aquilo que a gente planeja. Porque muita gente planeja ter o próprio negócio, muita gente tem vontade de ter o próprio negócio, mas quando a gente começa aí a querer desenvolver, muda completamente a perspectiva, porque as pessoas têm muito medo de largar o emprego, as pessoas têm muito medo de se jogar num trabalho novo, as pessoas têm muito medo aí de todos os riscos que tem o empreendedorismo. Então, eu não sei aqui qual é o seu objetivo, nem o que você espera que eu fale sobre empreendedorismo. Hoje, como temos um grupo um pouco mais reduzido devido a esse feriado, eu gostaria que vocês aqui deixassem aqui algumas perguntas ou então algumas observações sobre o que vocês esperam desse tema, empreendedorismo. Como despertar comportamentos empreendedores. Deixem aqui, por favor, do lado direito aqui, é só você comentar o que você espera. Aproveita aí que a gente vai ter cerca de 1 hora e 10 para poder trocar essas experiências. Então, deixa aí o que você precisa. Se você quiser alguma coisa pontual sua, que você queira resolver, que você esteja precisando se desenvolver, coloque aí suas dúvidas, coloque aí o que você quer falar, né? O que você quer que a gente possa desenvolver aqui e falar sobre empreendedorismo. O que você espera dessa palestra? Então, eu estou aguardando aqui os comentários de vocês para que a gente possa aí prosseguir no conteúdo. Então, as pessoas já estão comentando aqui, o Marcelo do Corfebol, boa noite, meu amigo. Boa noite, Vitor, querido amigo, aluno. Andréia, boa noite. Ela está falando aqui que está ansiosa para o dia de amanhã. A Andréia vai fazer a nossa Escola de Heróis, que é o nosso curso que amanhã começa um curso novo, que é a Escola de Heróis do mês de abril. A Andréia se matriculou. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse curso. Lígia está dando boa noite aqui. Legal, bacana. Simone dando boa noite também. Bom, então, várias pessoas aí que estão aqui no nosso encontro. Saúdo a todos com boa noite e começa a ler aqui algumas respostas. O que você espera aí da palestra de hoje? Bom, Marcelo, eu espero aprender experiências novas, inovar e sair da mesmice. Empreender
é sair da mesmice. Empreender é colocar em prática as coisas que ontem você não pensava e hoje você já teve que pensar e praticar. Hoje mesmo fui dar um treinamento e aconteceu de chegar lá o som no treinamento, não tinha nenhum som, não tinha nenhuma caixa de som, não tinha nada. A minha esposa teve que voltar em casa, pegar a caixa e tal, voltar. E ao mesmo tempo lá eu tive que fazer uma outra dinâmica que eu não tinha preparado para poder conter aquele grupo ali enquanto o som chegava. Isso é empreender, é lidar com situação adversa e você não entrar em pânico na situação adversa. É você conseguir resolver. Então, isso é empreender. Bom, a Andréia fala que ela pretende melhorar o empreendimento da escola que trabalho. Legal. Existe hoje um conceito chamado empreendedorismo social, que é essa coisa dos colaboradores se portarem como se fossem donos do negócio. Isso é um novo conceito, é uma coisa que tem se usado muito. Agora, colocar isso em prática não é tão simples assim. Mas a gente vai debater isso aqui hoje. Deixa eu ouvir outras pessoas aqui falando. Estão perguntando aqui, como ser empreendedor na área pública, né? Como que você pode desenvolver o empreendedorismo na área pública? Bom, quando as coisas não partem única e exclusivamente de você, você tem que colocar sempre um projeto em pauta. Porque quando você apresenta um projeto e dentro desse projeto você mostra as consequências do que vai acontecer, fica mais fácil de você implementar alguma coisa na área pública, tá? E é sempre bom quando se quer empreender na área pública, você mostrar resultados de outros lugares, de preferência também públicos, onde aquele projeto foi implementado e deu certo, tá? Bom, o Ed Lima fala que está lá em Niterói e está aqui desejando um abraço para todos. Então, um abraço para você também, Ed Lima, e espero que na próxima Escola de Heróis a gente esteja junto aí. Bom, amigos, então, algumas expectativas aqui. Eu gostaria de saber um pouco mais, se vocês pudessem colocar um pouco mais aqui, em relação ao próprio negócio de vocês. Como a gente está com um grupo bem reduzido, eu gostaria muito de trabalhar individualmente com cada um, e isso é realmente uma forma que eu tenho de colaborar mais pontualmente aí nesse trabalho que a gente está fazendo aqui de webinário. Bom, a Lígia está falando o seguinte: como separar parceria da sociedade? Bom, eu sempre falo que sociedade é um casamento e a parceria é um ficar, né? É você encontrar com a pessoa, gostar da pessoa, sentir afinidade com aquela pessoa, de repente você fica com aquela pessoa, começa um trabalho, acha aquele trabalho legal, a parceria começa a se aproximar, começa a acontecer. Depois, se aquele trabalho não der certo, se você sentir que aquela parceria não está indo bem, simplesmente você cancela aquela parceria. Agora, sociedade é um outro passo. Sociedade não é um ficar. Sociedade é casamento. Sociedade é confiança. Sociedade é troca. Sociedade é você compreender que você está dividindo para multiplicar. Então, é importante que toda sociedade comece numa parceria, que é um ficar, principalmente aquele ficar sem muito compromisso, os dois se estudando, de repente eles começam a namorar, e os dois começam a ter um relacionamento de mais responsabilidade, mais sérios, depois eles noivam, que é o momento ali quando o negócio começa a dar um pouco mais certo, eles noivam quando o negócio começa a dar lucro, quando começa a querer legalizar, tá? E aí sim vira um casamento, que é quando entra a sociedade, você vai lá na Juscerja, coloca o contrato social e assim por diante. Bom, então, Lígia, respondendo a sua pergunta aí. O Vitor: Diogo, recentemente tive uma ideia de empreender com meu irmão e um amigo, mas empacamos na burocracia, o alvará não estava disponível, e aí, como manter o foco e não desistir? Pois é, Vitor, a minha pergunta é se é isso mesmo que você quer, porque assim, quando a gente quer uma coisa, o alvará empaca, às vezes a rede cai, a internet cai, às vezes você aluga um lugar, o lugar é cheio de problema, tem infiltração, mas assim, são coisas do dia a dia de quem quer empreender. Uma coisa que eu vou bater muito aqui nessa palestra é assim, até que preço você está disposto a pagar para você empreender? Porque empreendedorismo é uma coisa muito séria, tá?
nem sempre você empreender significa você ganhar mais dinheiro. Porque geralmente as pessoas querem empreender para poder ter uma melhor liberdade financeira e uma melhor qualidade de vida. Dependendo do ramo do negócio que você empreenda, dependendo da empresa que você vai empreender, esse dinheiro vem a longo prazo ou a médio prazo, e essa qualidade de vida vem a longo prazo ou a médio prazo. E aí eu vou falar com vocês aqui durante essa palestra algumas estratégias para que você não fique operador do seu negócio, que você se torne dono do seu negócio, que você se torne sócio do seu negócio, mas que você possa criar uma logística e se distanciar para ter uma melhor qualidade de vida, para você ter mais tempo e para você também ganhar mais dinheiro, tá? Então, isso tudo faz parte do empreendedorismo e eu vou passar para vocês algumas técnicas aqui durante essa palestra. Então, Vitor, será que é isso mesmo que você quer? Porque, assim, não tem alvará, vai sem alvará. Ah, mas multou, paga a multa e continua fazendo, e continua vendendo, e bola para frente, e a vida que segue. Então, assim, o nosso retorno no empreendedorismo, ele é a médio e longo prazo. Só que a gente é muito imediatista, e às vezes a gente quer a coisa a curto prazo, e as coisas não acontecem e terminam travando, ok? Marcelo, na minha empresa quero trabalhar e gerenciar outros profissionais de esporte desconhecidos, realizar eventos esportivos, cursos, palestras, oficinas, eventos corporativos com esportes diferentes. Claro que o carro-chefe será o esporte corfebol, mas teremos outros. Caramba, Marcelo, eu admiro a sua empolgação, honro a sua empolgação, só que deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso que você está falando aí tem que ser produtos. E para você lançar o segundo produto, o primeiro tem que estar vendendo muito, porque senão você perde o foco. Cara, se você tem o corfebol como carro-chefe, trabalha ele, faz ele dar muito dinheiro, gerar muito lucro, de forma focada. Depois você lança um outro produto. E tem uma outra coisa que é um risco muito alto. Quando você patrocina você mesmo, você confia na sua própria qualidade e você desenvolve esse trabalho muito bem. Quando você começa a trabalhar com outros profissionais, cara, você não pode confiar tanto assim. Você tem que ter os parceiros estratégicos, mas aí você tem que se preocupar com a sua empresa e com os outros. Então, na verdade, quanto menos parceiros você tiver nesse exato momento, que é o início, talvez seja uma grande opção, por uma razão simples. Você tem que ter o mínimo de problema para poder prestar atenção e o máximo de prospecções com clientes diferentes. Então, quanto menos problema você tiver para resolver, muito melhor. É o mesmo caso, por exemplo, daquela menina que era modelo, ela é bonita e tal, e ela faz um monte de feira, e aí ela vai lá e faz esses eventos, e de repente ela quer profissionalizar aquilo. Cara, essa menina que profissionaliza uma empresa de modelos, ela tem que ter ali umas 10 modelos da confiança dela. E as outras 1.000 são cadastradas, porque ela tem que se preocupar com aquelas 10 e colocar a cabeça em multiplicar, em vender, em se desenvolver. Então, às vezes, quando a gente começa, né, e eu comecei bem assim, para vocês terem uma ideia da minha história, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais, mas para vocês terem uma ideia, eu comecei essa empresa que eu tenho agora, que é uma empresa de coaching, é uma escola de coaching, de treinamento, de desenvolvimento. Quando eu comecei essa escola de coaching, não era uma escola de coaching, era, na verdade, uma aceleradora, né, de negócios, de pessoas e de negócios e de pessoas. Então, eu fazia planejamento estratégico e vendia isso. Eu fazia logotipo, eu fazia site, eu fazia portfólio, eu fazia toda a parte de identidade visual, eu vendia consultoria, eu vendia coaching, eu vendia treinamento em empresa. Então, assim, é muita coisa para uma pessoa só dar conta. Aí sabe o que acontece? Você tenta vender tudo ao mesmo tempo e no fundo você não vende nada, porque não tem foco. Então, quando eu comecei a focar no coaching, eu falei, coaching é isso. E o meu foco, eu não quero competir com as escolas maiores, eu não quero estar ali junto das escolas maiores, o meu foco é outro. O meu foco é a classe média. E a classe média se desenvolvendo. E, junto com isso, trabalhar o coaching nas empresas. Então, assim, eu tracei uma estratégia com foco. E aí, as coisas melhoraram em todos os sentidos, tá? Então, Marcelo, uma coisa que eu posso falar com vocês já
é você perceber a viabilidade de cada um desses produtos. Porque, por exemplo, você vai lá e coloca o esporte alternativo, o esporte X. Aí você vai lá e patrocina o melhor atleta. Você confia naquela pessoa, acha o máximo. Mas aí você chega lá no cliente, o cliente não quer comprar aquilo. O que adianta? Nada. Então, assim, é importante que você tenha um produto bom, você desenvolva esse produto bom, valide tudo que eu vou falar aqui nessa palestra. Faça o planejamento disso. Eu vou falar isso tudo aqui. Isso daqui vendeu, você vai para o segundo. O segundo vendeu, vai para o terceiro. O terceiro vendeu, vai para o quarto e assim por diante. Tudo bem? Então, Marcelo, é apenas uma forma aí de eu responder a sua pergunta. E pense nisso. Pense em um passo de cada vez. Porque senão a gente atropela tudo e termina não vendendo nada. E aí a empresa termina ficando naquele esgotamento e a gente nem dá outros passos que são necessários. Pessoal, então coloquem aqui o caso concreto de cada um, se a minha resposta faz sentido, se não faz sentido, se as reflexões que vocês estão tendo aí está sendo bacana nesse dia aí de feriado. Eu confesso que hoje é um dia que eu estou muito cansado, mas como vocês sabem que eu sou uma pessoa extremamente acessível e disponível, eu estou aqui como havia me comprometido com vocês. Mas coloquem aí as questões aí de vocês para que eu possa tirar as dúvidas, ok? Então, diante disso tudo que a gente falou nessa breve introdução, eu sinto que é necessário a gente seguir com o conteúdo. Por isso, eu compartilho com vocês aqui os meus slides e eu já começo aqui falando um pouquinho sobre os assuntos que eu vou falar aqui essa noite. O primeiro assunto vai ser, por que empreender, né? Eu vou fazer essa pergunta para você. Por que empreender? Qual é o motivo que traz à tona esse assunto, né, esse tema, empreendedorismo? Por que você quer empreender? Depois disso, a gente vai ter aí 7 passos para empreender. E eu vou falar sobre cada um desses 7 passos, ok? Exatamente traçando aí, etapa por etapa, do que você precisa fazer para empreender. E por último, você planejar a tua estratégia, definir e planejar a estratégia desse teu empreendimento e de como que você vai empreender, ok? Então, vamos começar respondendo a seguinte pergunta. Por que você quer empreender? Eu gostaria que vocês respondessem aqui e interagissem. Por que você quer empreender? Coloca aqui do lado direito, por favor. Bom, o Marcelo falou assim, ok, o que acontece é que minha liderança faz com que as pessoas fiquem inibidas e acabam ficando sobrecarregadas. Pois é, Marcelo, a sobrecarga acaba com o negócio, acaba com o ser humano. Na verdade, a estratégia faz com que o ser humano não fique tão sobrecarregado e, naturalmente, exerça uma liderança saudável para a sua saúde física e sua saúde mental. Bom, a Simone está falando que o link não acessa. Qual o link que não acessa? Por favor, me fale por aqui ou me mande e-mail, tá, Simone? A Lígia fala assim, como definir parceria, né, e uma sociedade? Ok. Bom, a sociedade é quando você assina um papel e os dois estão ali juntos e está escrito no papel. É que nem a pessoa que mora junto e a pessoa que é casada. Enquanto o morar junto não se determina um casamento ou uma união estável, aquilo ali não é juridicamente válido, ok? Então, da mesma forma, é um negócio ou uma parceria ou uma sociedade. A parceria, no caso, é quando a pessoa está fazendo alguns tipos de negócios, mas ainda não tem um contrato social. E, no caso da sociedade, é quando isso está num contrato social, ok? Bom, a Andréia fala o seguinte, no caso, trabalho numa escola, eu preciso fazer com que esta escola tenha um melhor desempenho. Bacana, a gente vai falar algumas coisas aqui sobre planejamento que você vai poder aplicar aí na sua escola, tá, Andréia? Aguarda só um pouquinho do conteúdo. Marcelo, não me sinto feliz no meu trabalho e eu quero realizar trabalhos com lazer, além de me divertir e ganhar dinheiro, mas quero manter, inovar e ter clientes e parceiros nesse segmento. Legal.
Então, é por isso que você quer empreender. Ok. Vitor, gostaria de empreender, mas sem sair do meu atual trabalho, que tenho hoje, para ter o rendimento extra e poder viajar mais. Excelente, Vitor. Bacana. Então, por que você quer empreender? Coloque aí. Por que você quer empreender? Coloque aí para poder a gente compreender, para poder a gente entender aí o motivo de cada um de vocês, para poder a gente entender aí o que cada um está buscando aqui nessa palestra. Por que você quer empreender? Por que você quer empreender? Coloque aí o motivo que você quer empreender, para poder eu poder trabalhar o caso concreto de cada um. Vamos lá. Então, enquanto vocês vão colocando aí por que você quer empreender, eu me sinto aqui um pouco na obrigação de seguir mais ainda o conteúdo, ok? Bom, então, eu falei do porquê empreender e a gente vai responder um pouco esses assuntos aí, né? O porquê empreender. Bom, se você responde que quer empreender porque você quer ganhar dinheiro, né? Eu viro para você e falo o seguinte, cara, o teu trabalho é uma grande forma de ganhar dinheiro. Trabalhar numa empresa é uma grande forma de ganhar dinheiro. Por que você quer empreender? É por causa do dinheiro? Por que você quer empreender, né? Você quer empreender por qual motivo? Você quer empreender porque você teve uma ideia sensacional. Pois é. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu estava vendo uma palestra do Cláudio Nazajon e durante a palestra ele falou o seguinte: Cláudio Nazajon, se vocês não conhecem, ele é um investidor de novos empreendedores, ele entra com dinheiro. Por exemplo, o Easy Taxi foi ele que incentivou e ele fez o negócio se desenvolver e crescer, e através dessa forma as pessoas melhoram os seus resultados e, óbvio, o investidor termina tendo um bom retorno, um bom lucro. E o Nazajon, ele falou uma coisa muito interessante que me fez refletir. Geralmente, quando as pessoas querem empreender ou desejam empreender, elas acham que elas vão empreender devido a uma grande ideia que elas tiveram, né? A grande ideia, ela é importante, mas a grande ideia, ela não faz parte do seu dia a dia. A grande ideia, ela é importantíssima para o início. Só que o Nazajon falou o seguinte: quando uma pessoa chega para ele e fala assim, eu tenho uma grande ideia, uma ideia inovadora, ele já fica com o pé atrás. Porque assim, se é uma ideia tão inovadora, se é uma ideia tão fantástica, por que outra pessoa não está fazendo? Se é uma ideia tão maravilhosa, se é uma ideia tão inovadora, por que do outro lado do mundo não tem uma pessoa que já pensou nisso? Então, a gente tem que refletir um pouco assim, até que ponto que vale a pena ter uma ideia tão inovadora, ou se é melhor repetir uma coisa que dá certo. Por exemplo, cara, talvez você não queira ficar numa carrocinha de pipoca lá, vendendo pipoca, mas se você colocar 10 pessoas para trabalharem em 10 carrocinhas de pipoca, isso vai te dar uma boa renda extra. Se você, por exemplo, colocar 10 pessoas vendendo churrasquinho para você, isso vai te dar uma boa renda extra e é um trabalho informal. Talvez, né? Talvez você não queira ficar dirigindo táxi, mas talvez o táxi, se você tiver ali uma pessoa dirigindo, talvez seja uma boa renda extra. Talvez você não queira naturalmente, né, vender um produto, por exemplo, um produto de uma dessas empresas de marketing multinível, mas talvez se você tiver 10, 15 pessoas vendendo isso para você, é uma boa forma de empreender e é uma boa renda extra. Então, quando eu te pergunto por que você quer empreender, e se você responde que é por causa da questão financeira, eu já começo a desmistificar aqui em você se o teu trabalho hoje, a médio prazo ou a longo prazo, não iria te dar um retorno financeiro desejável. Talvez até se você trocasse dessa empresa, se fosse para uma outra empresa. E a outra pergunta também é, por que você quer empreender? Será que está ligado à tua qualidade de vida? Bom, eu não sei quem é que tem negócio aqui, ou quem já teve negócio, mas existe uma frase, inclusive, que é um cara que era camelô e hoje ele consolidou um conhecimento de palestras e tal, e ele hoje tem a sua própria empresa, uma agência de publicidade. Ele fala o seguinte: o empreendedor, ele trabalha 80 horas para não trabalhar 40 horas para outra pessoa. E aí eu te pergunto, você quer empreender por causa da sua qualidade de vida? Bom, faça essa reflexão e responda para você mesmo,
Por que você quer empreender? Então, eu já te antecipo algumas questões aqui, que talvez sejam um caminho bacana para poder você trazer as suas respostas à tona. Se você quer empreender apenas para ganhar dinheiro, existem várias formas que você pode trazer isso, ok? Não é o único caminho. Se você quer melhorar sua qualidade de vida, talvez a área pública, um concurso onde você tenha um mês de férias, talvez seja uma forma. Agora, se você quer empreender de verdade, você tem que ter uma coisa chamada propósito. O que é um propósito? Cara, o propósito é a vontade extrema de mudar a sua vida e, principalmente, mudar a vida de todas as pessoas que fazem parte ou que têm sinergia com aquele negócio. Um dia um engenheiro virou para um grande sábio e perguntou para ele o seguinte: sábio, eu quero abrir um escritório de engenharia e quero prosperar muito. E eu quero construir grandes prédios, apartamentos enormes. O que eu faço para ter sucesso? O sábio virou para ele e falou o seguinte: se você se concentrar no imediatismo e no lucro absoluto e só pelo lucro, talvez você caia no fracasso em alguns dias, em alguns meses, ou talvez até em alguns anos. Inclusive, a estatística do Sebrae fala que 70% das empresas fecham nos primeiros 2 anos e que a média de lucro de um negócio, de um empreendimento, geralmente é em torno de 36 meses. Então, ele ficou muito desanimado, esse engenheiro ficou muito desanimado e falou: poxa, mestre, mas eu quero sim, eu quero empreender. E o mestre virou para ele e falou assim: então, ao invés de você construir prédios e apartamentos, construa lares. Lares, onde você vai ver as pessoas felizes. Naquele momento que você estiver prospectando um cliente novo, imagine aquelas pessoas completamente felizes, vivendo nos seus lares, vivendo nas suas casas. Onde eu quero chegar com essa história? Todo empreendedor tem uma função social. A vida exige uma função social do empreendedor. Tem gente, por exemplo, que fala assim: pô, fulano de tal fez isso daqui, é um luxo. Cara, mas será que ele não gerou emprego fazendo aquilo? Por exemplo, criticaram muito, né, o casamento do Luciano Huck com a Angélica, que foi, parece que 500 mil reais. Cara, mas quanto emprego que ele não gerou ali naquela festa? Quantos fornecedores não trabalharam? Quantos garçons não trabalharam naquele lugar? As bandas que tocaram. Gente, o empreendedorismo, ele trabalha numa cadeia de valor. Se você não entende que essa cadeia de valor tem a ver com o seu propósito de vida, cara, nem começa o teu negócio. Porque, por exemplo, hoje é feriado e eu estava dando um treinamento o dia inteiro, de 8 horas. E eu estou feliz da vida por estar aqui falando com vocês. Porque se vocês querem se desenvolver, significa que eu tenho trabalho. E isso é motivo de muito, muito amor. Isso é motivo de eu entender que eu estou cumprindo a minha função social. E é isso que faz eu me sentir vivo. É isso que faz a cada dia eu acordar e falar assim: caramba, eu tenho gente para mudar. As pessoas querem mudar, as pessoas querem se desenvolver. É isso que faz eu respirar, é isso que faz eu acordar. Então, quando você tem um negócio, um supermercado, um escritório de advocacia, e você vai para lá falando assim: caramba, mais um dia de trabalho, não aguento mais. Talvez a tua estratégia não seja a estratégia adequada. Talvez a sua estratégia seja uma estratégia que você está no operacional, você não está no estratégico, cara. Você precisa criar estrutura para que você desenvolva bem o seu negócio. Por exemplo, antigamente, logo quando eu comecei, eu fazia tudo. Eu pegava, dava palestra, ligava para as pessoas, eu mesmo vendia. Hoje, por exemplo, no meu comercial tem o Léo, que é um cara extraordinário, que ele trabalha focado em resultado. Então, ele é uma pessoa que eu confio e eu trago ele para poder complementar o meu trabalho. Então, na área de vendas,
ele é autogerenciável. Eu não preciso cuidar disso, eu vou cuidar de outras coisas. Qual a estrutura que você quer montar para que seu sonho se realize e para que ele se realize de forma sustentável? De que jeito que você quer empreender e por que que você quer empreender? Então, deixa eu entender um pouquinho aqui o motivo de vocês. Bom, Marco fala o seguinte: eu quero liberdade, eu quero poder produzir, não ficar preso. Eu quero liberdade, eu quero poder produzir, eu não quero ficar preso a um sistema ou horário. Legal, Marco, todas as pessoas querem isso. Marco, o que eu quero falar para você é o seguinte: é maravilhoso quando você chega num ponto onde você pode viajar, onde você pode se dar a liberdade de, às vezes, faltar um dia ou 2 dias, mas principalmente nos primeiros 2 anos, cara, é muito, muito, muito foco que tem que ter para poder a gente não parar. Principalmente no Brasil, um lugar onde a carga tributária é enorme, onde as pessoas não se responsabilizam pelas suas próprias atividades. Você tem que falar 10, 20 vezes. Então, assim, isso tudo faz parte do cenário. E, Marco, você pode ter certeza que se você montar a estratégia adequada em cima de tudo que eu vou falar aqui, você pode ter a certeza absoluta que você vai conseguir atingir essa qualidade de vida, essa liberdade, ok? A Cíndia fala o seguinte: oi, Diogo, já tive uma empresa, hoje sou funcionária pública, abri uma sociedade com família e não deu certo. O que você acha disso? Bom, talvez, né, se você hoje tem um negócio e ele não está dando certo, ou se você já abriu um negócio e não deu certo, talvez seja necessário você quebrar algumas vezes ou fracassar algumas vezes para que você aprenda. Ou a outra forma é fazer o que você está fazendo hoje. Refletir, planejar, mudar os comportamentos e criar ações estratégicas para poder você ter uma grande mudança. Às vezes, as nossas experiências do passado fazem com que a gente fique contaminado com essas experiências. Então, o que a gente deve fazer é perceber o que está prendendo a gente emocionalmente e criar um verdadeiro planejamento para poder dar a volta por cima e seguir em frente. Eu sempre falo que empreender não significa esse mar de rosas que todo mundo fala. Ah lá, fulano é empresário. Ah lá, o Diogo é empresário. Por exemplo, tem uma parte da minha família que sempre tem a impressão que eu estou maravilhosamente bem e que às vezes me liga, por exemplo, só para pedir dinheiro. Diogo, você tem R$2.000 para me emprestar? Eu falo assim, cara, não tenho não. Você sabe alguém que tenha? Inclusive, assim, se você tiver, você me empresta também? É impressionante a visão, assim, que os familiares têm do empreendedorismo e é impressionante também a visão que a sociedade tem do empreendedorismo. Porque por mais que você coloque uma pessoa, desenvolva, que você faça cursos com ela, que você coloque ela para aprender, para se desenvolver, por mais que você faça o teu melhor, no fundo, aqui na sociedade brasileira, existe uma maioria de pessoas que ainda que a empresa faça tudo e desenvolva, a pessoa ela vai continuar se sentindo explorada. E isso é uma cultura que talvez nós não possamos mudar durante algum tempo. A gente tem que conviver com isso e trabalhar o desenvolvimento pessoal da melhor forma possível, ok? Bom, então eu falei com várias pessoas aqui, eu preciso seguir no conteúdo, porque isso é muito importante, tá? Então, uma outra pessoa aqui me perguntou que tem um escritório de advocacia e gostaria de saber o que fazer para poder melhorar os seus resultados. Bom, essa pessoa que me perguntou isso, eu peço para seguir os 7 passos para empreender, que é exatamente o que eu vou falar aqui com vocês. E isso serve para ser aplicado em qualquer negócio, seja no escritório de advocacia, seja no negócio contábil, seja no lançamento de um produto, seja numa indústria. É importante que a gente dê passos, porque esses passos vão minimizar as nossas falhas, ok? Bom, primeiro passo a ser dado: pesquisa e reflexão pessoal, o propósito e os riscos. Vamos lá. Entender um pouco mais desse passo, os propósitos e os riscos. Bom, qual o risco de abrir um negócio? Pequeno, médio, grande,
qual o risco de abrir um negócio? O risco poderia ser menor se a gente estivesse vivendo num país empreendedor, como, por exemplo, os Estados Unidos, poderia ser menor. O risco é um pouco maior no Brasil, com carga tributária enorme, com juros altos, com essa crise do governo que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, com essa crise, por exemplo, em algumas indústrias. A indústria do petróleo era super sólida até alguns meses atrás, até aparecerem todos esses escândalos e você não sabe o que fazer na indústria do petróleo. É arriscado? É extremamente arriscado. Agora, por que empreender? Por que fazer? Cara, não existe prazer maior do que você ver as pessoas se desenvolvendo em todos os aspectos. No lançamento de um produto, quando, por exemplo, eu tenho um amigo que é um amigo extremamente talentoso, que ele tem um hobby que complementa a renda dele, que é vender doce. Ele faz doces extremamente saborosos. E ele faz isso de uma forma muito artesanal dentro da casa dele. E o que é interessante é que as pessoas compram, além de comprar, elas encomendam, além de encomendar, elas indicam, e o negócio do cara cresce, cresce, cresce. E um dia eu virei para ele e perguntei o seguinte: cara, por que você faz doce? Por que você empreende? Por que ao invés de dormir, né, ele trabalha no Itaú e ao mesmo tempo ele vende doces? Por que você, ao invés de dormir, você fica cozinhando a madrugada inteira? Por quê? É por causa do dinheiro? Ele falou assim, não. O dinheiro é uma consequência das pessoas sentirem prazer ao comer o meu doce. É isso que faz ele se desenvolver. Cara, eu tenho inúmeras pessoas que são beneficiadas pelos negócios dos empresários que eu atendo. Eu vou dar um exemplo de um advogado milionário que ele faz alguns tipos de planejamento societário e ele faz com que as empresas, através desse planejamento societário, tenham uma grande economia tributária. É impressionante o relato quando os presidentes dessas grandes empresas chegam para ele e falam assim, a gente teve uma economia tão grande que a gente vai contratar mais 100 pessoas esse mês. Cara, é isso que move. Porque se você for parar para pensar na quantidade de problema, na quantidade de dificuldade que tem ao abrir um negócio, desde ser um camelô e vender na Uruguaiana, até você montar uma mega estrutura, onde você precisa alugar espaço, onde você precisa colocar as pessoas dentro, onde você precisa começar o mês já em débito. Então, eu vou falar com vocês e trabalhar com vocês um pouquinho dessas estratégias, mas é importante que esse passo inicial do pesquisar seja uma coisa muito inerente à sua experiência como profissional, à sua experiência como ser humano. Então, essa primeira parte é entender qual o tamanho do seu risco, ok? Qual o tamanho do seu risco e qual é o verdadeiro propósito que você tem diante daquilo que você está fazendo, ok? Tem uma frase muito interessante que é o seguinte: a tua prosperidade é do tamanho que você agrega valor à vida das demais pessoas, ok? Então, tudo depende do tamanho de influência que você tem na vida das demais pessoas. Eu vou dar um exemplo muito bobo, mas que talvez tenha nexo com o que a gente está falando. Quantas pessoas são beneficiadas pela alegria de um gol do Neymar? Quantas pessoas são beneficiadas, por exemplo, com uma entrevista no programa do Jô? Ok? Então reflita sobre isso, reflita o impacto que você tem nas pessoas e reflita aí se você já pesquisou sobre seu próprio negócio, ok? Quem são as referências da área, quais são os riscos, ok? Essa é a primeira parte. Segunda parte, falando em agregar valor à vida das pessoas, você já perguntou para os seus clientes o que eles acham de você? Então eu vou te dar uma dica aqui, que é uma dica gratuita, mas é uma dica, inclusive, que eu dou em alguns cursos meus, que são cursos com investimento bem alto, mas que é uma dica que eu posso aqui entregar para vocês. Quando vocês forem empreender, quando vocês forem abrir um negócio, quando vocês forem
mudar o negócio de vocês, que vocês quiserem bombar, que vocês quiserem se desenvolver, eu quero que vocês perguntem aos clientes de vocês duas coisas. Cara, isso serve para qualquer coisa. Se você ficar tímido ao perguntar isso, e se você ficar no achismo, você talvez possa estar se enganando em relação à tua estratégia de vendas. Se você quer aumentar suas vendas, se você quer aumentar o seu resultado, pergunte duas coisas para os seus clientes. A primeira é: qual é o maior desafio que aquele cliente tem naquele momento? Cara, se é uma empresa, né, e o escritório de advocacia está querendo prospectar, ela vai dar a direção. É só você oferecer em seguida o que ela está precisando. E assim por diante. Eu estou dando um exemplo de advogado, mas eu posso dar outros exemplos. Qual é o maior desafio do teu cliente? Você sabe? Você já perguntou para ele? Quando eu falo desafio, tem duas coisas aí importantes. Entenda que desafio se divide, se ramifica em problemas, se ramifica em dores. Imagina que você chega no médico, tá? E você fala assim: poxa, eu tô com uma dor na mão esquerda, e tô com uma dor nesse dedinho aqui da mão esquerda. O clínico geral vai te mandar para um ortopedista, o ortopedista vai te mandar para um especialista em dedo, e ali ele vai resolver o teu problema. Por quê? Porque você foi no especialista do especialista. Então, quando um cliente te procura, ele tem um tipo de dor, ele tem um tipo de problema, ele tem um tipo de vazio, ele tem um tipo de dificuldade que você precisa resolver. E se você consegue gerar para ele, na primeira reunião, um grande impacto, onde você possa mostrar para ele o resultado daquilo, não necessariamente você vai mostrar um resultado final, mas você pode mostrar para ele o que você vai fazer para poder resolver aquilo ali. É um grande caminho. Então, esse é o primeiro ponto. E um outro ponto é o seguinte: qual que é o sonho do teu cliente? Qual o sonho do teu cliente? Qual o sonho dele? É pagar barato? Pode ser um sonho. O sonho do teu cliente é contratar qualquer pessoa? O sonho do teu cliente é qual? Quando você entende o desafio e quando você entende o sonho do teu cliente, fica muito mais fácil de você se posicionar e de você vender. Tudo bem? Então, seguindo aqui tudo isso que a gente está falando, tá? Eu trouxe um pouquinho de conhecimento de pesquisa, tá? Pesquisa, para poder a gente começar aí esse passo a passo. O segundo ponto que a gente vai fazer, que a gente vai falar agora, é o networking, é o relacionamento, né? Muito se fala em networking, mas pouco se faz. Quer ver um exemplo de coisas que você costuma fazer, mas que não geram resultado? Por exemplo, geralmente todo mundo tem cartão, né? Você tem o teu cartão, eu tenho o meu cartão, beleza. Aí eu troco o cartão com você. Aí você vira para mim e fala assim: poxa, Diogo, eu tô precisando mesmo de um coach, eu vou te ligar. Beleza. Cara, se eu não ligar para você, eu vou esperar sentado, eu vou esperar deitado, e você não vai me ligar. Porque quando você precisar de um coach mesmo, provavelmente você vai ligar para outra pessoa que está do teu lado, ou para uma outra pessoa que correu atrás de você. Então, o que eu quero falar com você é o seguinte: cara, se você trocou cartão com alguém, liga para essa pessoa em seguida e marca uma outra reunião. Porque não adianta você ficar na vaidade da pessoa vir até você, porque essa fase já passou, cara. Hoje, o mundo está muito complexo e a competitividade está muito alta. Então, se você tem um relacionamento com uma pessoa, encontra com ela e resolve aquilo agora, no ato. Troca, multiplica o teu networking, multiplica o teu relacionamento. Cara, se você está pensando em empreender, quantos eventos você foi no último mês? O Sebrae tem palestras gratuitas direto, você entra no site do Sebrae. O IBF, o Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças, tem encontro empresarial lá que é R$40, que fala sobre os mais variados temas. Você já foi? A Endeavor tem vários encontros. Existe a Feira do Empreendedorismo. Cara, o que você está fazendo para poder criar networking, para poder trocar? Você está se mexendo o suficiente? Tem gente que reclama assim: poxa, não estou dando certo. Cara, então você não está colocando o teu tempo em vendas.
Se você quer multiplicar seus resultados, você tem que sair para vender. Cara, se você é médico, você tem que vender. Se você é dentista, você tem que vender. Se você é advogado, você tem que vender. Muda a tua estratégia. Perde um pouco da vaidade e vai vender. Se você tem aí o teu tempo durante a semana com 5 dias, se você não quer trabalhar no final de semana, cara, pega esses 5 dias, coloca 3 dias para vender e 2 dias para dar conta. Multiplica a tua estratégia, cria networking, cria relacionamento, ok? Então, esse é o nosso segundo passo aí. O nosso terceiro passo do empreendedorismo é uma coisa chamada MVP, tá? Que essa sigla é em inglês, mas traduzindo para português, você tem aí o conceito do mínimo produto viável. O que é o mínimo produto viável? Cara, vamos imaginar assim que eu quero vender bolos, ok? Eu quero vender bolo, eu quero vender torta, ok? Então, o que você vai fazer? Ao invés de você criar a torta da sua forma, do seu jeito, imaginando qual é o melhor recheio, imaginando qual é a melhor cobertura, sabe o que você vai fazer? Você vai criar uma torta e você vai colocar 5 pessoas para experimentarem aquela torta. E você vai fazer todas as perguntas sobre aquele produto, sem afirmar nada. O que você sentiu do sabor? O que você sentiu da cobertura? De 1 a 10, qual o nível de doce que tá? Tá muito doce ou tá pouco doce? Você começa a criar métricas ali de qualidade. Quando a L'Oréal, por exemplo, lança um produto, ela faz uma pesquisa tão profunda. Eu tive alguns clientes da L'Oréal e clientes que trabalham no grupo de pesquisa. Cara, são produtos tão profundos a serem pesquisados que eles não são satisfeitos, por exemplo, só com a voz do cliente. Por exemplo, a maioria dos clientes da L'Oréal são mulheres. Então, por exemplo, quando eles lançam uma tintura, eles viram e falam assim, você ficou satisfeito com o teu cabelo? Ah, eu fiquei muito satisfeita. E o seu marido ficou satisfeito com o seu cabelo? Não, ele não gostou tanto assim. Cara, aí eu viro para você e falo, se o marido não gostou tanto assim, ela tem uma tendência de continuar usando aquela tinta ou não? Isso causa influência na venda? Então, quando a gente vai criar um produto novo, a gente tem que pesquisar para saber se o produto vai dar certo. Ou serviço. Ah, é um serviço de contabilidade, tem vários contadores. Beleza, mas qual é o seu serviço de contabilidade? O que você vai vender? O que você vai propor de valor para o cliente? Qual é o teu diferencial? Faz com que o cliente entenda e comece a validar. Veja se o cliente quer aquilo. Entenda se ele quer aquilo. Porque se ele não quiser, cara, não adianta nada. Não adianta você ter o melhor currículo, não adianta você ter o melhor talento, né? Então, é importante que você crie e desenvolva esse primeiro produto ou os primeiros produtos e você valide isso com possíveis clientes, ok? Para ver se aquilo vai dar certo. Quarto passo. Eu nunca conheci nenhuma pessoa que chegou muito longe sozinha. Então, o quarto passo é procurar sócios e parceiros. Às vezes, parece que trabalhar sozinho é um grande formato, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa incrível. Tem os prós e tem os contras, né? Na verdade, eu trabalhei muito tempo sozinho e abri o meu negócio sozinho e eu cheguei a um ponto que eu não aguentava mais de tão cansado que eu estava e eu chamei uma aluna minha para se tornar minha sócia. Hoje ela é minha esposa e minha sócia. E quando ela entrou na empresa, ela mudou a empresa completamente, porque são 2 pessoas pensando, são 2 pessoas para estruturar, são 2 pessoas para poder assumir a responsabilidade, assumir os riscos, são 2 pessoas também para dividir os lucros, mas se você assume os riscos, assume as responsabilidades, divide as funções, os lucros são muito maiores. Então, às vezes, a gente é muito egoísta, a gente não quer dividir o lucro, mas, cara, você talvez possa dividir a responsabilidade e multiplicar o lucro. Então, pensa no formato de começar uma parceria com alguém que você confia, por exemplo, para distribuir, né, ou dividir alguns custos fixos. É um bom início. Depois disso, vai namorando essa parceria, vai entrando mais numa responsabilidade de funções
e naturalmente vocês viram sócios, ok? Se você conseguir aí ter uma sorte muito maior, pode acontecer o que aconteceu comigo, né? De você terminar casando aí com o seu sócio ou com a sua sócia. E é impressionante que quando a gente teve a opção de começar a namorar, a maioria das pessoas falou o seguinte: cara, mas você não vai misturar a vida profissional com a vida pessoal? Cara, depende da sua consciência, né? Depende do jeito que você interpreta a sua própria vida. Se você consegue conviver com a pessoa bem e separar o lado pessoal do lado profissional, que é um estágio um pouco evoluído, a convivência vai ser boa nos dois lados. Se você não consegue fazer isso muito bem, lógico que as coisas podem, de um lado ou de outro, não darem tão certo assim. Agora, diante de tudo que eu falei, busque parceiros e sócios, ok? Então, pense nisso, se é realmente o que você quer. Então, comece a buscar pessoas que pensam igual a você. Se você realmente quer empreender, busque pessoas que pensam igual a você. Comece fazendo coisas informais, ok? E comece a ver a crescente disso, até que você comece a transformar essas coisas informais em coisas formais e, quem sabe, legalizar a empresa, criar um CNPJ para poder emitir nota fiscal e desenvolver o próprio negócio. E isso serve também para pessoas que estão querendo empreender, mas que ainda estão trabalhando fixo em um determinado lugar, em determinado espaço. É importante que você comece com uma parceria e vá tocando os dois lados até você colocar uma meta de que quando você bater a sua meta no seu próprio negócio, você largue o seu trabalho para poder se dedicar àquilo que realmente está dando certo, ok? Quinto passo, crie uma plataforma sustentável para o negócio ser escalonável e repetível. O que é escalonável? O que é escalonável? É o conceito que a gente precisa desenvolver, que é o seguinte. Bom, quando você vê uma franquia, você vê um padrão que se repete, não é? E além disso, tem uma escala. Pode ser franquias só no Rio de Janeiro, pode ser uma escala de franquias a nível nacional, ok? Isso é a escala de você trabalhar aquilo crescendo, ok? E o repetível é que você consiga ter o mesmo padrão para tudo. Então, uma grande dica que eu dou para vocês é fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou com 13 pessoas aqui online, e hoje é um dia que tem pouca gente, geralmente tem 90 pessoas, às vezes tem 60 pessoas, né? Mas hoje estamos com 13 aqui devido ao feriado. Estamos batendo um papo, onde eu estou na minha casa, isso daqui atrás é um estúdio, ok? Aqui são rodinhas de estúdio, mas eu estou na minha casa, ok? Apenas vesti a minha roupa e estou aqui dedicando o meu tempo dentro da minha casa e estou com 13 pessoas que, se eu fizer uma palestra muito bem feita, vão viabilizar grandes possibilidades de negócio. Onde eu quero chegar? Cara, se você quer abrir um negócio hoje, pensa como que você pode fazer ele dar certo pela internet. Pensa como que você pode fazer isso dar certo através de vídeos, através de imagens, através de escala, ok? E através de repetição, de forma que você possa ligar um piloto automático, que as pessoas que nem te viram começam a transferir uma autoridade para você, e através dessa autoridade que elas transferem, elas terminam viabilizando algum tipo de negócio. Então, uma grande dica que eu dou para você é tornar um negócio viável pela internet, ok? Então, pense nisso. Como que você pode tornar o seu negócio viável pela internet, ok? Outro passo importante que você não pode deixar de dar é o sexto passo, que é procurar um financiamento, né? Muita gente fala assim, poxa, eu não vou abrir um negócio porque eu não tenho dinheiro. Cara, melhor momento para abrir um negócio não existe, né? Por uma razão simples. Antigamente você tinha que ir a banco. E o banco tem um juros altíssimo, né? Os juros dos bancos são altíssimos. Então, às vezes, a gente fica nessa reflexão assim, caramba, eu vou abrir um negócio e não tenho dinheiro. Cara, você não tem dinheiro, mas você tem comportamentos que te levam ao dinheiro. Por exemplo, você pode frequentar o circuito startup, você pode
frequentar a rede do Circuito Startup, que quem comanda é o Thiago Azevedo, que é nosso aluno, nosso cliente, nosso amigo também, nosso parceiro. E através de você frequentar o Circuito Startup, você pode conhecer vários investidores anjos, que são pessoas que são empresários bem-sucedidos ou empresas bem-sucedidas que querem aplicar o dinheiro em um negócio sólido, que vai dar certo, e às vezes são negócios que estão no fundo do quintal, às vezes a pessoa não tem estrutura nenhuma, e esses investidores colocam dinheiro, desde que você tenha duas coisas. O que um investidor quer são duas coisas. A primeira delas é a vontade, é ver se você tem brilho no olho. Ele não vai colocar o dinheiro para poder você ficar aí parado no primeiro ponto de fracasso. Ele não vai colocar dinheiro para poder você parar aí no primeiro momento, aí, desistir no primeiro momento. Ele não vai fazer isso. Agora, você precisa de vontade. Você precisa ter sangue no olho para poder empreender. E o segundo ponto é projeto. Você tem um bom projeto para poder apresentar para um investidor? Você tem um bom projeto para poder apresentar para uma aceleradora, para uma incubadora de negócios? Então, assim, hoje, quando você fala assim, em dinheiro para empreender, as possibilidades são inúmeras. Tem os investidores anjos, tem as aceleradoras de negócios, tem as incubadoras de negócios, tem bancos hoje que facilitam muito. Eu sempre falo que o primeiro caminho são bancos públicos. Desculpa. Os bancos de sociedade de economia mista, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, né, que pode ser pequeno, mas para você começar, né, um crédito de 10 mil reais, pago aí em 24 meses, um crédito de 20 mil reais, pagos aí em 12 meses, isso te dá um gás. Mas isso é depois, tá? Esses passos estão em ordem, tá? Isso é depois que você valida, depois que você começa a ter cliente, aí sim você vai se capitalizar. Porque antes disso você não tem que gastar dinheiro com nada, cara. Antes disso você tem que fazer dinheiro. Como é que se faz dinheiro? Cara, começa com coworking, por exemplo. O que é um coworking? Coworking é um espaço onde várias empresas ao mesmo tempo trabalham. E ali você pode trocar experiência com outros empresários. E você não precisa se preocupar com a parte física, com a estrutura física, porque eles cuidam de tudo. Você não precisa se preocupar com a internet, você simplesmente paga uma hora, ou então você paga mensalmente, chega lá, trabalha. Se você quiser atender alguém numa sala de reuniões, você pode atender da mesma forma. Um coworking que eu indico é a Tribo Coworking, ok? Então, vocês podem usar o espaço de coworking para poder se desenvolver, para poder você começar ali a prosperar o seu negócio e a desenvolver o seu negócio. Isso é um dos exemplos, ok? Tem inúmeros exemplos. Outro exemplo também é você desenvolver em alguns sites, por exemplo, Catarse, uma arrecadação para determinado tipo de projeto. Então, por exemplo, tem gente que quer lançar um filme, quer lançar um vídeo, e não sabe com que dinheiro que vai fazer isso. Cara, pega o teu projeto, grava um vídeo, bota no YouTube e coloca em sites como esse, que é o Catarse. Tem o vaquinha.com também, que você junta dinheiro para determinado tipo de projeto. E, cara, as pessoas estão determinadas a ajudar quem quer prosperar. Então, assim, dinheiro hoje não é desculpa para poder abrir um negócio. Muito mais está no teu comportamento do que no dinheiro, ok? Então, esse foi aí o nosso passo número 6. E o último passo é definir uma estratégia. E como que a gente faz para definir uma estratégia? Bom, depois de você fazer pesquisas, criar networking, desenvolver esse networking, né? Validar o teu produto, depois disso tudo, buscar financiamento. Depois disso, eu quero que você defina uma estratégia criando um modelo de negócio. Como que você cria um modelo de negócio? Tem aqui uma ferramenta muito simples, né? Mas eu tenho um curso onde a gente passa, na verdade, 4 dias definindo o negócio, e esse curso, antes dele, vem a Escola de Heróis, que é um curso que você trabalha suas emoções, né? Será que você está abrindo o seu negócio, mas não tem nenhuma emoção que está te travando? Será que não tem uma coisa do passado que está te travando? E a gente trabalha isso na Escola de Heróis, né? As emoções,
que às vezes travam a nossa vida, as crenças que às vezes travam a nossa vida. E depois disso eu tenho um curso que é o Business Coaching, que trabalha muito essa metodologia de planejar e implementar um negócio. Mas aqui eu vou fazer de forma menor um exercício muito simples com vocês, que é o 5H e 2W. Ou, desculpa, é o 5W e 2H. Então, aqui tem diversas perguntas, tá? Depois eu vou mandar os slides para cada um de vocês. Aqui tem diversas perguntas, inúmeras perguntas, que vocês podem se fazer essas perguntas para poder montar a estratégia do seu negócio. Por exemplo, quando a gente coloca assim, o que eu quero, né? O que eu quero? Você vai colocar um objetivo ou uma meta do seu negócio. Por exemplo, eu quero abrir uma padaria que fature X em tantos anos e que essa padaria seja a padaria referência do bairro. Cara, isso é o que você quer. Você está definindo o que você quer. Só que a grande dificuldade, né, no mundo empresarial, no empreendedorismo, é definir exatamente o que se quer. Porque para poder você atingir aquilo que você quer, você vai fazer um monte de coisas que você não quer. Então, no negócio, você tem coisas que você vai fazer que você gosta, que você quer, e tem coisas que você vai fazer que você não quer. Só que isso tudo faz parte do jogo. Você tem que estar disposto a jogar esse jogo, né? E para você estar disposto a jogar esse jogo, existe a perguntinha que eu fiz para você no início, que é o porquê. O que te motiva a abrir esse negócio e quais são os benefícios que ele gera para você e que ele gera para outras pessoas, né? Além disso, tem uma outra pergunta que é o seguinte: quem? É você que vai ser o responsável? Você vai atender o telefone, você vai atender o cliente na porta, você vai abrir a porta do restaurante, você vai servir a comida, você vai fazer a comida. Quem são os responsáveis? Tem uma equipe? Tem uma troca, né? Então, esse é o próximo ponto, né, de planejamento. Quem são os responsáveis? Próximo ponto, quanto? Quanto que isso vai me custar? Quanto que é o investimento? Quanto que eu vou ter de retorno? Em quanto tempo que eu vou ter o retorno? Quanto tempo eu vou ficar precisando investir? Porque quando a gente fala de investimento, cara, não é um investimento inicial, não, tá? É uma coisa chamada payback, que é o tempo que você precisa ficar investindo dinheiro até você ter ali aquele retorno financeiro, tá? Será que você já se fez essas perguntas? Será que você não pode reforçar, mesmo que você já tenha feito essas perguntas? Será que se você já abriu um negócio, não é o momento de você refazer essas perguntas para repensar, né? Outra pergunta, como? Quais são as atividades, quais são os processos? Onde que eu posso ser mais produtivo? Eu sempre falo que o negócio é quem vende e quem entrega. Essas são as duas bases, os dois pilares do negócio. Como que você está fazendo isso? Você está tendo tempo para investir em vendas, em multiplicação de dinheiro? Você está tendo tempo o suficiente para poder colocar o teu negócio para prosperar em vendas, em marketing? Ou você está só entregando e ficando, às vezes, um pouco esgotado com essa entrega, né? Outro ponto interessante é o quando. Você colocar cronograma, criar checklist, criar um planejamento passo a passo com metas, mês a mês, o que você precisa atingir, o que você precisa fazer. E a outra pergunta é o onde, né? Que é o local e o departamento, né? Bom, então, diante disso tudo que eu estou falando com vocês, por que você quer empreender, né? De que forma que você vai empreender? De que jeito que você vai empreender? Né? Como que você vai empreender? Então, todas essas perguntas são perguntas ultra importantes, que você deve fazer, e todos esses passos que eu passei para vocês são passos ultra importantes que você deve dar antes de abrir um negócio. E depois que você abre um negócio, você precisa o tempo inteiro de um acompanhamento para que você possa cumprir as suas metas e, de fato, se sentir uma pessoa realizada no negócio. E não se sentir esgotado no negócio, sem prazer naquilo que faz, ou frustrado com aquilo que faz. Porque, com o decorrer do tempo, até aquela tua paixão que você tem, né? Eu gosto muito disso e eu vou fazer isso. Eu adoro odontologia, vou abrir um consultório de odontologia. Cara, se você não tem uma boa estratégia definida, se você não tem um bom empreendedorismo focado
O tempo, às vezes, faz com que você esgote até aquilo que você gosta, a tua paixão. Então, assim, essa paixão, ela precisa ficar viva, ela precisa se manter forte. Esses talentos, essas coisas que você tem, às vezes você acredita em dom, né? Esse dom que você tem, esse talento, isso tudo precisa ter uma estrutura atrás, estratégica, para que essa paixão, esses talentos, esses potenciais se mantenham vivos. Então, se você quiser realmente empreender, se você quiser realmente sair da zona de conforto, dar um próximo passo, elevar os padrões da sua vida, o que eu recomendo para vocês? Eu recomendo o nosso curso que se chama A Escola de Heróis. Na Escola de Heróis, a gente trabalha a inteligência emocional. Às vezes tem uma coisa na nossa vida que está travando a gente emocionalmente, a gente nem sabe, a gente nem lembra, é inconsciente. Às vezes a gente é racional demais, sabe? Às vezes a gente fica ali o tempo inteiro batendo na mesma tecla e, cara, você precisa fazer de um novo jeito, você precisa fazer de um jeito diferente. É necessário desconstruir para poder construir. E eu fiz isso muito em diversas áreas. Por exemplo, na área de contabilidade, trabalhei com o pessoal do Eneconte, que é o maior evento aqui do Rio de Janeiro na área de contabilidade. O pessoal lá do sindicato também, o Sindiconte, Sindicato de Contabilidade. Trabalhei com vários escritórios de contabilidade. Na área jurídica, a própria OAB, eles foram meus clientes durante 2 anos, né? Desenvolvi a parte de cursos aí via satélite na Escola Superior de Advocacia, né? Vários advogados ajudei, advogados inclusive famosos, né? E na área também de empreendedorismo, eu já ajudei aí restaurantes aí a se desenvolverem, já ajudei aí a Brasil Brokers, por exemplo, já ajudei a Cirela, diversas empresas a melhorarem o empreendedorismo, a melhorarem ganhar mercado e principalmente ter um propósito de estar aí implementando o seu negócio e desenvolvendo o seu negócio. Então, por que a gente criou esse curso nosso, que é a Escola de Heróis? Para poder a pessoa se desenvolver como todo, as pessoas que querem empreender, que querem uma transição de carreira, que querem um crescimento na empresa onde trabalha, pessoas que buscam um direcionamento profissional, pessoas que querem realizar, que querem melhorar sua comunicação, que querem ser o melhor gestor, ou pessoas que querem ser coaches, né? O que é coaching? Coaching é transformar pessoas em heróis. A gente faz com que a pessoa se destrave emocionalmente através de um processo forte e científico de autoconhecimento. Depois a gente desperta as habilidades que a pessoa precisa, né, para a pessoa se sentir preparada, e a gente coloca isso no planejamento, tá? A gente coloca isso no planejamento passo a passo, com metas, ações e objetivos, para que a pessoa possa realmente aplicar isso na vida profissional ou pessoal dela e ter uma grande transformação e mudança, né? E por que você deve fazer a Escola de Heróis se você quer empreender, se você quer mudar a sua vida como um todo? Porque a Escola de Heróis te ajuda a desenvolver a inteligência emocional, te ajuda a aprender e aplicar as técnicas de coaching em seu cotidiano como um todo, seu cotidiano profissional, seu cotidiano pessoal, faz com que você tenha uma nova perspectiva da sua própria vida, faz com que você melhore sua liderança, faz com que você mude seus comportamentos e converta essas dificuldades que você tem em grandes desafios. E também a Escola de Heróis vai te ajudar a planejar e implementar metas de curto, médio e longo prazo. Algumas informações da Escola de Heróis, tá? A próxima Escola de Heróis começa amanhã e essa noite eu vou me recuperar dormindo muito para poder eu descansar amanhã e estar completamente inteiro, porque a Escola de Heróis é um processo emocional muito forte e muito rico. E eu sempre estou à disposição do aluno, dando o meu máximo, me colocando assim no máximo que eu posso para poder desenvolver o aluno. Então, é uma imersão onde a gente começa sexta-feira de 18h30 às 22h30 e trabalha sábado e domingo de 8 da manhã até as 21 horas. E essa imersão faz com que o aluno realmente crie uma reflexão como às vezes nunca parou para criar da própria vida, através de uma metodologia científica do coaching. E o coaching, né, hoje em dia aqui no Brasil, ele é vendido através de escolas de coaching que cobram às vezes de 6 a 8 mil reais num curso completo de formação em coaching.
E o que a gente fez na Escola de Heróis, na verdade, é criar um módulo, né? A Escola de Heróis é o primeiro módulo dos 3 módulos nossos da formação em coaching. E através desse primeiro módulo, mesmo que a pessoa não queira se formar em coaching, mas ela pode ter uma grande experiência e ela pode pegar todas as técnicas, são mais de 30 técnicas aí, e quase 7 ferramentas de coaching, ela pode pegar isso e aplicar isso imediatamente com ela mesma e aplicar isso imediatamente também com outras pessoas. Se você quiser aplicar isso numa empresa sua, se você quiser aplicar isso numa negociação com o cliente, assim por diante, a Escola de Heróis permite que você faça isso. Então, a gente criou aí esse curso de um final de semana e ao invés de a gente cobrar 6, 8 mil reais, a gente faz um investimento aí de 10 parcelas de R$175. É isso que a gente trabalha com o aluno e é isso que a gente oferece para o aluno. Uma grande oportunidade dele se desenvolver e dele criar aí uma nova vida, um novo jeito de se desenvolver, uma nova forma aí de viver e principalmente que o aluno consiga prosperar nos seus resultados, tanto financeiros, né, materiais, quanto nos seus resultados emocionais, quanto nos seus resultados em qualidade de vida. Então, dessa forma, eu vou terminando aqui, encerrando a nossa palestra, mas antes de encerrar, eu queria um feedback de vocês aí, por que valeu a pena esse workshop aqui, e se vocês querem tirar alguma dúvida, eu vou ainda trabalhar aqui 5 minutinhos com vocês, e lembre-se que a dúvida de uma pessoa é a dúvida de todo mundo, ok? Então, eu vou ainda aqui trabalhar 5 minutos aqui com vocês, algumas dúvidas, e também coloque aqui do lado no chat, por favor, por que valeu a pena vocês terem participado aí de tudo que eu falei aqui hoje. Bom, o Marco está falando aqui que se seria um life coach. Na verdade, é um pouco mais do que o life coach, tá? A gente trabalha, sim, na Escola de Heróis, o processo de life coaching, que é o coaching de vida, que é a área pessoal da pessoa, mas a gente trabalha também muito a área profissional. Então, eu diria que, na verdade, Marco, é um misto, tá? É um misto da vida pessoal com a vida profissional que a gente trabalha aí na Escola de Heróis. A Ana está falando aqui, eu indico a Escola de Heróis, mudou a minha vida e a do meu filho. Um dos exercícios que eu fiz sobre metas, estou seguindo bem e estou conseguindo atingir meu resultado no prazo estipulado. Beijo para você e para a Flávia. Por acaso é a Ana Leonora que tá falando aqui, porque para mim só está aparecendo Ana. De qualquer forma, Ana, um grande beijo para você aí e obrigado aí pelo seu depoimento, ok? Muito obrigado aí pelo seu depoimento. E Marco está falando que vai estar presente na próxima Escola de Heróis. Aguardo você lá. Marco, me mande seu sobrenome também, por favor, para poder eu saber se é o Marco que eu estou pensando que quis empreender e tal, e eu fiz algumas sessões de coaching e abri o próprio negócio. Queria saber se é esse Marco que eu estou pensando ou se é um outro Marco. De qualquer forma, um grande abraço para você também, Marco. Bom, por que valeu a pena eu estar conversando com vocês? A Andréia, saber o passo a passo foi muito importante para nos dar direcionamento. Muito legal, Andréia. Vou mandar os slides para vocês assim que eu encerrar aqui, ok? A Ana está falando que é a Ana Leonora. Então, um grande beijo para você. Um abração no seu filho. O Marcelo, sou suspeito para falar de você, sou teu fã, e quando crescer quero ser igual a você. Tu é o cara, Diogo. Não, eu não sou o cara. Eu apenas sou uma ferramenta para que as pessoas mudem. Vocês são os caras, né? Valeu a pena porque você mostra os passos que temos que dar iniciais. Penso que o meio e o fim você passa pelas escolas de heróis. Na verdade, aqui a gente tem 1 hora, não tem tanto tempo de trabalhar profundamente, mas eu dei o meu máximo aqui para poder pontualmente aí trabalhar com todos, tá? E Marcelo, grande abraço para você, parabéns pelo seu lindo trabalho de cooperação, que é o Corfebol, que é esse esporte maravilhoso que você trouxe da Holanda para o Brasil. O Marco, quero estar no próximo. Quando será? Já tem previsão? Já tem previsão já. O próximo vai ser nos dias 22, 23 e 24 de maio, ok? Então, esse final de semana vai ter Escola de Heróis, a gente está aí com as últimas vagas, e 22, 23 e 24 de maio a gente vai ter também. É bom que vocês reservem logo para poder a gente segurar a vaga de vocês.
Foi bom por um direcionamento, foi muito bom. Então o Marco falou, legal. O Vitor está falando que valeu a pena pelas dicas valiosas. A Cíntia fala que gostaria de saber o que você acha sobre sociedade com família. Então, Cíntia, até dei o exemplo meu e da minha mulher. Tudo depende das pessoas que estão ali. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado, ok? Sempre que você pensar em montar uma sociedade com uma família, pense que aquilo ali é para o bem comum. Então, às vezes, vale mais a pena você discutir pelo bem comum do que pela sua própria verdade. E às vezes vale mais a pena você pagar para não se aborrecer, ok? Reflita sobre isso. O Mood é a parte. Marco, o Mood é um outro curso, ok? Quem quiser ter uma experiência de coaching também pode fazer um Mood, que é um curso de um único dia, e ele é bem mais acessível porque é um evento beneficente. Uma das coisas que a gente sempre faz é assumir nossa responsabilidade social, fazendo alguns eventos beneficentes. A gente faz isso através do Mood, tá? Mood é um curso de um dia, que depois eu vou mandar um e-mail para vocês com as informações também, se vocês quiserem, ok? A Cíntia está falando que vai fazer um Mood. Que bom, que bacana. Bom, então, diante disso tudo aqui que eu estou falando com vocês, tá? Diante disso tudo que eu estou falando com vocês, eu vou colocar aqui o meu e-mail, ok? O meu e-mail. E quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser conversar comigo, quem quiser saber alguma informação sobre nossos cursos, ok? É só entrar em contato através desse e-mail, dh@diogohudson.com.br. Então, quem quiser saber da Escola de Heróis, quem quiser saber do Mood, quem quiser saber de todos os nossos cursos, é só entrar em contato através desse e-mail ou acessar o site www.diogohudson.com.br www.diogohudson.com.br. Então, qualquer dúvida que você tenha, estou sempre à disposição aqui e estou sempre em acesso direto para poder a gente conversar e você poder aí multiplicar os seus resultados em todas as áreas da sua vida. Então, é o momento de eu descansar um pouco, de eu dormir, me preparar para o grande trabalho que a gente vai ter nesse final de semana, que é a Escola de Heróis. Eu estou numa expectativa enorme para essa Escola de Heróis, que é um grupo diferente, é um grupo completamente diferente dos outros grupos que eu tive, e isso me empolga, isso me deixa com muito mais entusiasmo, e eu sinto que vai ser um trabalho incrível e lindo que a gente vai construir nesse final de semana, assim como é o nosso trabalho que a gente constrói no nosso dia a dia. E ele termina sendo lindo, termina sendo incrível, por uma razão muito simples. É o amor que eu coloco e é o propósito que eu tenho de fazer com que as pessoas se transformem e se modifiquem para prosperarem na sua vida profissional, na sua vida financeira e principalmente na sua vida familiar, sua vida pessoal. Então, dessa forma, eu me despeço de vocês nessa noite com uma frase do Henry Ford, que fala o seguinte: obstáculos são essas coisas aterradoras que a gente se perde quando a gente tira os olhos do nosso grande objetivo, do nosso grande ideal. Então, essa frase tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Espero que eu tenha passado aí uma mensagem de troca, uma mensagem de você poder ali se pautar daquilo que você quer empreender, para você não dar passos em areias movediças e depois começar aí a ficar nessa areia movediça e ser enterrado por ela. Não, muito pelo contrário. Eu quero que você dê passos em ambientes sólidos, onde você possa prosperar e se desenvolver, tanto como ser humano, quanto empresário, quanto também desenvolver outras pessoas e empresas. Então, eu desejo a vocês uma excelente noite e que tudo corra bem no seu negócio, na sua empresa. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.